E eu trouxe aqui algumas telas que a gente vai colocar agora aí para o Felipe comentar sobre o trabalho que está sendo feito por ele e pela equipe lá da Kik. Isso, Kik Inteligência. Kik Inteligência, que é K-E-E-K. Kik Inteligência. O tal do Rui Dantas é inteligente. Ele já criou. O Rui não para de pensar um minuto. Não para de pensar um minuto. Então ele vai, olha só, ele vai mostrar aí. Isso aí foi da semana passada? Isso foi de até semana passada, da nova semana. Uhum. Me explique o que é isso aí. Me explique aí o que é. Isso aí é o gráfico dos 4 principais candidatos ao governo, que mostra a primeira semana de campanha, que foi de 16 a 21 de junho. Aí a segunda semana de 22 a 28 e essa última semana de 28 a dia 3 de setembro, se eu não me engano. Não tem uma data de cabeça aqui. E aí a gente viu que na primeira semana, Nilvan, ele começou disparado em relação ao número de comentários. Ele conseguiu ter 7 mil comentários em uma semana. E aí veio o Pedro... Comentários em quê? Comentários no Instagram. Aí é feito com base em quê? Só no Instagram? Só no Instagram. A gente está medindo no Instagram porque é a rede com mais usuários ativos na Paraíba. Então a gente pega essa rede para ter uma visão parâmetro, o cenário né? geral. Quer dizer que o Instagram é a rede aqui na Paraíba que tem mais seguidores? Isso, é a rede que tem mais usuários ativos e aí o Facebook mostra isso com base nos últimos 30 dias. Então era até ano passado o Facebook, esse ano é o Instagram, passou em relação ao Face. E muito comentário é necessariamente bom? Comentário é o tipo de engajamento visível que dá mais poder de alcance. A métrica funciona dessa seguinte forma: salvamento, compartilhamento, comentários e curtidas. Se você tem muitos salvamentos na foto, significa que seu conteúdo é bom. E aí, se seu conteúdo é bom, o Instagram vai mandar o seu conteúdo para mais pessoas. E aí a gente não consegue ter acesso, mesmo com a ferramenta, saber se o conteúdo de Adelto foi salvo ou não. Porque para isso eu preciso da autorização dele, do login dele. Então não tem um login de Nilvan, de Pedro, de João. E aí por isso que eu falo, o tipo de engajamento visível que a gente consegue analisar é comentários e curtidas no Instagram. Então por isso que eu começo com os comentários, porque... Então esse azul aqui de Nilvan é os comentários. Da primeira semana. Da primeira semana. Esse azul é comentários? Isso. Todos eles são comentários. Só que são de semanas diferentes. Isso. Ah, tá. Tudo é comentário, só que são semanas diferentes. Isso. Tá de certo. 16 Aí Pedro estourou agora. Isso. Pedro teve um acrescento. O cenário de Pedro foi engraçado, porque ele teve um... Se a gente for analisar isso, a gente já começa a analisar como está possível cenário da eleição também. Nilvan teve essa crescente na primeira semana e depois cresceu para 10 mil. Se você observar, ele caiu para 5 mil ali, nessa última semana. Pedro tinha 4 mil na segunda semana, ele cresceu 5 mil. Foi justamente o número que Nilvan caiu. Então Pedro começou a entrar na bolha de Nilvan. E isso já fez diminuir o engajamento dele. Caiu de Nilvan e aumentou de Pedro. Olha como isso acontece também com o João Azevedo. Ele cresceu de 6.675 para 8.886. Veneziano perdeu 400 comentários em relação à semana anterior. Então ele já pegou um pouquinho de Nilvan e um pouquinho de Veneziano. Ele começa a ter essa mudança de cenário de as pessoas que estão entrando na bolha um do outro. Então, com uma semana você não consegue ter essa análise. Agora, você consegue identificar o que foi que fez isso acontecer? A principal coisa que fez Pedro, por exemplo, que teve esse grande crescimento durante a semana, foi que ele começou a ter um conteúdo que ele deu uma copiada de ACM, só que ele conseguiu ter a marca de Pedro no Instagram dele também. Porque o que é que ele fez? Ele criou a resenha com Pedro. E aí esse é um post dele que faz uma grande virada de chave no Instagram dele. Porque ele cria novelinha e o pessoal engaja mais nesse conteúdo dele. Outra coisa que fez ele dar um resultado muito forte é que ele começou a fazer live das carreatas e ele postou essas lives. E aí quando você posta a live que você faz no Instagram, por exemplo, o Instagram dá mais audiência para seu perfil. É como você ir no comércio mais de 2 vezes. Se você for a terceira vez e pedir um desconto, a chance de você ter um desconto é bem maior. Da mesma forma é com o Instagram. Se você utiliza o Story, se você utiliza a live, se você compartilha a sua live, ele vai dar uma audiência bem maior para você. Então isso fez com que ele tivesse todo esse crescimento.
O governador João, lógico, as pesquisas influenciaram, ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Ele tem uma constância de conteúdo de 3 postagens por dia e tem um engajamento muito forte de ter pelo menos 300 comentários em uma postagem. Por mais que eu não concorde com alguns conteúdos que ele está postando, mas ele consegue ter um resultado muito positivo. E os dois são os que Mas aí você não está analisando comentário, se o comentário é negativo ou positivo, né? Não. Não, é só pelo número frio Porque eu dos tava pensando, comentários. se o cara tem uma rejeição muito alta, talvez ele tenha, né? Muito comentário, mas muito comentário quebrando. Isso. Mas o grande diferencial de Pedro e João também nesses dias que eu analisei é que eles postam muito foto das pessoas. E isso faz uma diferença legal. Por mais que o Instagram, que eu falei ainda agora, é uma rede de vídeo, mas é aquele negócio, nem 8 nem 80. Então você tem que ter uma dosagem. Você vai postar vídeos, mas tem que ter o conteúdo que mostra o impacto da sua campanha também. Porque o Instagram hoje, o Adel deve lembrar, o Marcelo não acompanhava futebol, as pessoas iam para o estádio de futebol quando tinha transmissão da Globo, levavam a plaquinha, mãe, tô na Globo. Por quê? Porque as pessoas gostam de se ver na TV. E hoje eu quero me ver no Instagram de alguma celebridade. O político é uma celebridade. Então, se eu vejo minha foto no perfil de um político e eu tirei essa foto, eu vou querer sair compartilhando para todo mundo. Meus amigos vão comentar a minha foto. Então quer dizer que o político age bem quando ele tira a foto com a pessoa e posta? Isso. É muito importante isso. Principalmente que hoje tem um tipo de post no Instagram que é o post colado, post colaborativo. E aí você pode fazer o post. É o que a gente faz, Marcelo. Que a gente faz então aquilo é muito bom porque você consegue levar... Aquilo é a soma dos dois perfis. Dos dois perfis. É como se fosse uma postagem casal. Casado, Então né? você junta os dois seguidores e aí você consegue quebrar a bolha imediatamente. Quer dizer, que o mesmo comentário que aparece para mim, aparece para Marcelo. Porque quando eu marco Marcelo aqui, por exemplo, você, eu chamei, eu não sei se foi você que eu marquei, mas aí eu marco, por exemplo, Marcelo, aí aparece lá Marcelo e Adelton Alves. Isso. Aí o mesmo conteúdo que aparece para mim, aparece para ele? Aparece para ele. Mas aí quando vocês forem comentar, comenta como Adelton e comenta como Marcelo também, não vai atrapalhar em relação a isso. E só vai ajudar o perfil de vocês a decolar mais. Imagina aí, eu vou lá em Bahia agora, fazer uma foto de campanha, pego um morador, vamos fazer um post colado? Quebrei a bolha. Porque quem não viu que eu fui para o evento lá, mas, por exemplo, Marcelo é de Bahia, eu tirei uma foto com o Marcelo, os amigos de Marcelo vão dizer, eita, Felipe esteve aqui fazendo campanha. Então eu comecei a utilizar. Demais, né, velho? E a chance de Marcelo converter, às vezes, é maior do que uma influência. Porque o Marcelo ele tem um grupo de amigos que podem votar em mim só porque o Marcelo postou uma foto comigo. Entendi. Então tem toda essa chance de. E Veneziano, caiu por quê? Veneziano ele não está utilizando esse poder de impacto das fotos. Ele, quando posta uma foto com as pessoas, só tem uma pessoa. Então isso termina não impactando tanto, sendo uma rede fria. Então ele não decolou ainda no Instagram, no Facebook ele não utiliza muito. E ele já começou fraco, né? Ele já começou abaixo de todos os outros. Em número de curtidas também, que o Coxinha vai mostrar daqui a pouco, ele também está muito baixo nesse cenário. Então, em relação a comentários, a gente começa já a entender que começou a polarizar isso entre dois, mas pode ter uma mudança durante esse mês de setembro também. O gráfico de senador em 2018 que eu fazia, ele tinha sempre um teto que Cássio já assumiu em 2018. E aí, quando faltava uma semana e meia, mais ou menos, Daniela fez disparada nos comentários. Eu falei, eita, vai ganhar. E acabou que ela ganhou. Quando chegou faltando uma semana para a eleição, o gráfico de Veneziano, Pedro, Cássio e Daniela estava igual. O Escuto um pouquinho abaixo. E aí, quando virou a eleição, foi aquele negócio. Enrolar todo mundo. Que Daniela ficou em segundo e quase chegou a ficar em primeiro naquela eleição. Então, a rede, ela mostra muito como é que está o cenário hoje, sabe? Então, vamos lá. Esse aí foi o dos comentários. Aí, o que é que tem a próxima aí, Coxinha? Das curtidas, é? As curtidas, olha aí só. Você vê que teve esse mesmo cenário em relação a curtidas com o Nilvan. Ele começou disparado com 152 mil curtidas, baixou para 119 e 94 mil curtidas. O que é que acontece com o Nilvan? Ele começou muito como um cara de Bolsonaro. Só tinha conteúdo de Bolsonaro. E aí eu até falei no F5, segunda, que
Nilvan, quando utilizava a imagem de Bolsonaro, ele tinha um engajamento de 10 mil curtidas, por exemplo. Muito bom, hein? Muito bom. E aí, quando ele tinha uma postagem só de Nilvan, era 1.800 curtidas, 30 comentários. E aí, com o crescimento, com a caminhada da campanha, ele teve a diminuição desses comentários, desse engajamento, porque começou a ter mais conteúdo de Nilvan. E aí diminuiu isso. Então, quando Nilvan posta, por exemplo, uma denúncia contra João Azevedo, por exemplo, ou com uma coisa com o Bolsonaro, ele tem um engajamento gigante. Quando é uma coisa exclusivamente de Nilvan... Só dele, aí cai. Aí cai. Então, começou a ter esse aumento de conteúdo dele, ele caiu muito para 94 mil curtidas. Ainda é o maior cenário, porque ele tem muito... Porque ele utiliza muitas redes sociais, tem muitos seguidores também, ele né? já vem desse cenário digital, ele cresceu muito como jornalista no digital. Então, ele tem esse espaço muito forte. Pedro teve esse crescimento também aí nessa semana. Por quê? Pedro está mostrando o quê? Pedro é justamente aquele cenário que eu falei. E teve uma coisa que fez Pedro dar uma crescida, que eu acho que no próximo... Já pode passar para o próximo gráfico, Coxinha? Que aí eu vou mostrar um pouquinho disso. Que foi em relação ao número de seguidores. Deixa eu só... Pronto, número de seguidores. Isso. Isso é uma coisa interessante, porque Pedro, na segunda semana e na terceira semana, ele conseguiu dar uma quebrada de bolha por causa do guia. No dia do guia, do primeiro guia eleitoral, Pedro cresceu com 700 seguidores. Foi aquele guia polêmico que teve ação, que tentaram impugnar o guia dele para não ir para o ar mais. Então ele conseguiu quebrar essa bolha e conseguiu virar notícias em vários portais. Se aquele guia devia estar no ar ou não. Então, isso terminou botando o nome de Pedro na boca do povo. E ele teve esse número de seguidores fortes. Aí aumentou, né, o número de seguidores. Isso, ó. A primeira semana não teve guia. Olha a segunda semana como o João Azevedo cresceu também em relação a isso. Então, a força do guia para esses dois tem que estar tendo uma conversão muito maior. Então, e vale lembrar que eles ainda não utilizaram o patrocinado ainda para valer. No final da campanha, tende a esse gráfico aí para mais de 5 mil seguidores os candidatos.